Uau! Uau! Que ambiente, mano. Que ambiente maravilhoso. Querido, confesso a você que realmente é um desafio muito grande falar nessa noite. Por vários motivos. Vários. Entre falar para alguém que me mentoria, que me pastoreia, entre falar a alguém que ensina a minha vida e que investe na minha vida, entre falar para alguém que cuida da minha vida, que zela pela minha casa e que os joelhos dele fazem da marcação também que tem pela minha casa. Então é muito emocionante. Eu vou tentar pegar do início ao fim, cara, de um jeito assim, firme. Mas para mim é um pouco complicado, porque há muita emoção envolvida. Não conheço o Antônio de um mês, ou um ano, ou dois, mas bastante tempo. E tive a oportunidade, tenho a oportunidade de ser ministrado pela vida dele. E é maravilhoso, mano. É maravilhoso. Eu gosto sempre de citar isso. Em 2005 para 2006 eu estava aqui. E como as coisas mudam. É fantástico. Hoje eu estou com minha família ali, né, com a Jared, com a Jade, estou com a Júlia, estou com o Gabriel, namorado da Júlia. A Júlia saiu daqui com poucos meses. E eu retorno hoje com o namorado dela. É, meu amigo. O tempo só vai. O Gabriel, garoto de Deus, tem sido bênção sobre nossas vidas também. É, mano, tem uma galera de olho nisso aí, velho. Mas é bênção. E olha só que coisa interessante, uma das músicas mexeu sobre isso. Opa, top demais. Mexeu sobre um pouco do que vamos falar hoje. E como eu falei com o Antônio, eu estou fazendo aquela transição também de mim mesmo, né? Eu preciso entrar um pouquinho nesse mundo tecnológico. Estou apanhando um bocado, mas eu sei que a galera aqui toda tem compaixão. E aí a gente vai tentar trabalhar um pouquinho essa ideia aqui, tá? E aí hoje eu vou fazer aqui totalmente pelo telefone. Nós vamos passar para uma tela maior, né, mano? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, então vamos ler comigo aí. Eu vou utilizar a NVI, Isaías 28, do 24 ao 26. Nós estamos lá em Alfredo Chaves trabalhando o ano da semeadura, estamos lançando várias sementes. Nós temos a ideia de dizer que o Senhor nos deu um saquinho cheio de sementes. Nesse saquinho tem um crachazinho escrito nele, transição. Então nós estamos transicionando várias áreas das nossas vidas, e durante todo o mês de abril nós falamos muito sobre presença. Nós trabalhamos os efeitos do Icabode, né? Quando a glória de Deus se vai, e aí nós temos que trabalhar para não deixar ela ir. Mas quando ela se vai, quando a gente finalizou, no domingo passado, precisa de arrependimento e mudança. Porque só tem uma coisa, aliás, duas, que podem atrapalhar o que já está acontecendo com a igreja: desobediência e pecado. Porém, toda desobediência a Deus já é pecado. Então precisamos viver o processo de obediência. Dentro desse processo de obediência, esse texto de Isaías 28 vai trabalhar algumas coisas que eu gostaria de falar para o Antônio como líder. Mas eu também sei que não é só o Antônio o líder neste local. Há muitos líderes aqui sentados. Pessoas que viverão a sua liderança na sua célula, que multiplicarão liderança sobre a vida dos outros. E esse contexto me traz pelo menos 4 ações necessárias para uma liderança que seja eficaz, para uma liderança real. E a imagem que nós faremos na nossa mente é de alguém semeando. É a imagem de um semeador. E o texto, vamos lá? A partir do 24, Isaías 28, 24, 25 e 26, ele diz o seguinte: quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando sobre o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Quando toda a instrução vem do Senhor, aquele que nos dá toda a oportunidade de entendimento, aquele que nos faz realmente compreender aquilo que está proposto sobre a terra, fica tranquilo, querido, que o resultado é correto.
A grande questão é que talvez nós que não trabalhamos diretamente com semeadura, talvez nós que não fomos direto à terra, não trabalhamos terra, não vivemos aquele ambiente de mexer com terra, a gente vai ter algumas dificuldades em perceber que, na verdade, nós estamos semeando sobre terras. Quantos aqui já estão semeando sobre terras? Aleluia. Então hoje nós vamos poder conversar um pouquinho sobre essa semeadura. 4 ações que eu consigo ter uma observação sobre esse texto. Algumas intrínsecas, outras já declaradas, que fazem a minha percepção, e eu gostaria de levar a sua, o desenvolvimento do trabalho. Saiba do seguinte: liderar, mano, ser um semeador de vidas dá trabalho. Dá trabalho. Vai te dar trabalho também, irmão. Mas vale a pena. Você acabou de cantar, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Isso acontecerá. Semeia, querido, e leva ao máximo. Nós entendemos, o evangelista João nos diz isso no capítulo 16, que o trabalho é praticamente todo do Espírito Santo. Nós devemos estar prontos. Uma coisa que temos pensado há um pouco de tempo é que Pedro, na pesca milagrosa, ele só está cansado porque ele pescou antes de receber a palavra. Só. Se nós esperarmos a palavra daquele que instrui, nós viveremos uma semeadura fantástica. Meiaípe está se preparando para viver a maior semeadura dessa localidade. Amém? Amém. Então eu quero entrar nesse texto aqui contigo, divagando sobre algumas ideias. Primeira coisa que o texto me fala, né, eu tenho o Silvio ali que mexe com terra, ele não vai me deixar errar aqui, ele vai, qualquer coisa ele joga uma pedrinha e fala assim, não, mano, tem que acertar isso aí. Quando eu e você pensamos em semear, quando eu e você vamos fazer projetos futuros, quando eu e você estamos tão engajados na obra do reino de Deus, a primeira coisa que precisa acontecer é preparação. Arar a terra, abrir vincos na terra, preparar o solo, preparar o ambiente. Um líder eficaz, um líder que atinge os alvos na semeadura, ele precisa preparar o ambiente. Ele precisa conhecer o solo que ele está plantando. Ele precisa entender como que as sementes vão funcionar. Ele precisa observar estações, lua. Se tem aquele solo nutriente para determinada área que ele quer trabalhar, isso precisa de preparo. O preparo do líder é oração, palavra, relacionamento com Deus. Um líder que vai fazer uma grande semeadura, que já está acontecendo, ele vive em oração. Tudo que acontece, acontece pela vontade, pela direção do Senhor. É o preparar do terreno. E cansa, querido. Cansa, mas é maravilhoso. Quantos de nós confunde devocional com leitura de versículo? Quanto de nós confunde devocional com oração de 30 segundos? Deixa eu fazer uma pergunta para quem é casado. Quando você se relaciona com seu cônjuge, é um relacionamento de 45 segundos, 1 minuto e meio? E como que eu e você esperamos que Deus venha intervir na nossa semeadura se nós não relacionamos com Ele na mesma proporção? Trate com falta de tempo o solo e Ele te responderá da mesma forma. Gente, lei da semeadura é uma das leis mais convictas que você pode ter. Ela acontece. Se vai plantar vento, você colhe tempestade. Se a terra não estiver bem preparada, querido, se não for a terra ideal, como diz a parábola do semeador, em Marcos, capítulo 4, vai cair semente na beira do caminho. O solo vai ser duro, tem pedra demais. Às vezes tem que limpar o terreno primeiro. Dá trabalho. Mas é a garantia de que quando a semente for lançada, quando se deitar a semente, vai haver uma absorção maior, a terra está fofinha. Lembra daquele cântico antigo? Não, vocês não lembram não. Eu ia falar besteira. Lembra daquele cântico antigo? A galera que eu estou vendo aqui, rapaz, não vai. Vou ter que cantar aqui para ver se alguns lembram. Quem tem posto a mão no arado,
não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Por que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás? Você consegue compreender a questão filosófica de quem coloca a mão para arar a terra, não pode olhar para trás e tem que manter seu alvo fixo naquilo que o Senhor propôs? Por quê? Porque, meu amigo, se você quiser fazer uma linha reta de vincos, você não pode depender dos bois. Você precisa ter visão. Prepare a terra. Antônio, eu estou vendo a terra ser preparada. Nós estamos ouvindo sobre a preparação da terra. Nós estamos exultantes com a preparação da terra. Tem sido maravilhoso, sementes estão sendo lançadas porque a terra está preparada. A oração, a leitura da palavra, a relacionamento de intimidade com Deus. Não caia no erro daquele povo de Israel ali, no capítulo 2, 3, 4 e 5 de 1 Samuel, onde eles entendiam que era um amuleto, que era a presença de Deus. Você precisa preparar o solo da sua célula, do seu líder, do seu local de desenvolver o Evangelho de Jesus com oração. Oração é uma base para a igreja. Tem que ter presença de Deus. Não dependa de que a presença de Deus seja no domingo à noite, mas deixe com que a sua casa seja uma terra preparada de oração, de leitura e de presença. Chore no seu quarto quando você for ler, porque a leitura vai entrar e vai dar um aperto no coração. Vai dar um abraço e Jesus estará dizendo: filho, é aqui que você precisa trabalhar. Não gaste tempo com Deus, ganhe tempo com Deus. A terra precisa ser preparada. Um líder nas mãos do Senhor que prepara o terreno, ele deu o primeiro passo. Sempre base de oração. Sempre base de oração. Uma segunda situação que o texto me dá é o seguinte: depois que ele prepara o chão, né, ele não fica só na preparação, ok? Lembro do pastor Wagner Carvalho falando no curso de mentoria, e ele dizendo assim: às vezes tem pastores, tem líderes que estão vivendo a preparação já há 3 anos, e nunca o start. Entendemos, compreendemos que precisamos às vezes nos movimentar. Líder de célula, líder de ministério, entende que tem que ter um movimento, mas o movimento nunca acontece, nunca tem algo mais, fica só na preparação. Vamos orar mais um pouco, vamos ler mais, vamos fazer mais um curso. É preciso lançar as sementes. Se a terra está pronta, se ela está preparada, o líder precisa lançar sementes, semear sobre vidas, semear em corações, semear na igreja, semear em sua casa. Qual semente você está semeando, querido? Talvez uma das dificuldades que nós temos hoje é entender qual é a semente que estamos semeando. E para isso eu tenho um pensamento que desenvolve exatamente em uma palavra: unidade. Eu não disse unicidade, não estou dizendo que todos têm que pensar a mesma coisa, mas o alvo tem que ser comum. Qual é a semente que toda a igreja está propondo? A semente de Mateus 28? Vão, façam discípulos, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha a promessa: eu estarei com vocês. Unidade é uma única semente. Formas viram outras. O jovem vai ter uma forma, de deitar a semente deles ali de um jeito diferente. Quem é mais adulto vai ter outra forma. Mas chegou a hora de deitar sementes, querido. Um líder que está observando as pessoas que estão à sua volta, ele percebe: opa, há uma semente a ser colocada aqui também. Esse coração está preparado, vamos viver algo novo. Então, vamos viver algo novo, como a igreja cantou de forma fantástica. É preciso semear. Passou o tempo da preparação. É preciso semear. Uma vez eu ouvi um pastor fazendo um confronto para ele mesmo, que estava rolando o culto, e aí durante o culto pela manhã,
ele sentiu algo assim: caramba, se eu tivesse que me chegar a todas as pessoas que conheceram o Evangelho de Jesus Cristo através da minha vida, eu ia sentar do lado de quem? Ele falou que essa questão tomou o coração dele de um jeito tão complicado que ele veio na frente e ele começou a falar assim: irmãos, deixa eu fazer um pedido para você, encosta aí do lado de quem chegou Jesus na vida dele através da sua vida, vai lá, senta junto com ele. Ninguém se levantou. E aí você, então, irmãos, a pregação já foi feita, nós vamos para a nossa casa, nós vamos orar, porque nós não estamos respondendo à influência de lançar sementes. E ele parou o culto, terminou, foi todo mundo embora, todo mundo de olho arregalado. O que aconteceu? Queridos, se não semearmos, esqueça a colheita. Sonhos sem ação é só uma viagem. O que a igreja em Meiaípe aqui está vivendo, a Igreja Batista em Meiaípe está vivendo, é o começo de um grande sonho. Mas se as sementes não forem deitadas, o sonho não vai chegar. Nós realmente queremos colher abacate sem plantar um abacateiro. Às vezes nós adentramos ao nosso pensamento religioso, nos encontramos todo domingo, toda quinta, viemos a EBD e de alguma forma, alguma coisa tem que acontecer, mas nós vemos o nosso Jesus em João 4, mudando o caminho dele, porque de uma mulher. Só que através dessa mulher, a semente semeada sobre ela, todo um bairro, toda uma localidade. O sobrenatural do Senhor estará na sua vida, porque nós carregamos o sobrenatural de Deus. É sobre isso. O líder que vai ter essas ações do reino, ele vai semear sobre a vida de outros. É ação, é fazer. Sobre quantas vidas você tem semeado? Uma outra e terceira situação que eu quero pensar com você aqui, para não me delongar muito, é que semeou, acabou? Irmão, vamos lá, pensa aqui comigo, vamos brincar aqui. Jogou a semente, terra preparada, bem arrumadinho, jogou a semente, brotou, começou a crescer, larga ali, uma hora, né, as coisas dão normalmente, a fruta cai no nosso colo do nada, podemos ir para a rede. Irmão, a palavra cultivo, a palavra cuidado, é a companhia daquilo que você semeou, irmão. Às vezes, nós jogamos as sementes e não lembramos que nós vamos precisar regar. Sobre aquilo que foi semeado, qual é o tempo que você gasta em oração? Sobre aquilo que foi semeado, quanto adubo você tem jogado? Eu vou contar um testemunho aqui que nós estamos passando lá em nossa igreja, uma coisa fantástica. Nós fizemos os 21 dias de oração e nos 21 dias que nós fizemos aí para trás, parecia que nada tinha acontecido, mas eu me lembro que nós fazíamos na nossa sala e orávamos e erguíamos as mãos para a cidade e falamos: Senhor, traga aqueles que o Senhor já está tocando, que o Senhor está mexendo, toca os corações daquele que o Senhor está falando, e o Senhor aprove o coração do Senhor, nos dar uma percepção daquilo que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele já deixou a palavra sobre nós. E Ele nos deu uma demonstração. Num dia, um jovem da igreja, hoje, posso falar da igreja? Vai ser batizado domingo que vem. Ele está no quarto dele, ele sente um sussurro no ouvido dele. Ele fala: meu filho, se arrebatamento fosse hoje, você não iria. E ele senta na cama e começa a crise, ele começa a orar e começa a ficar agoniado. No outro dia, ele tem uma oportunidade, ele aparece lá na igreja. Desse dia, quarta para quinta-feira, ele ouve uma mensagem, ele chega para mim na porta e fala assim: cara, a palavra me arrebentou todinho, caramba, que coisa legal. E aí eu vou me afastando, porque é um garoto de 22 anos, eu já estou batendo os 40, conversamos um pouquinho, eu não tenho o mesmo pique. E um garoto que também tinha uns 22, 23 anos, chega junto e fala assim: pô, cara, que massa, que história legal, poxa, posso ir lá na sua casa? Ele falou assim: vamos jogar videogame então. Quinta-feira, quarta, quinta. Eles começam a jogar videogame. Quando passa por volta mais ou menos de uma meia-noite para 1h da manhã, ele fala assim: rapaz, então eu quero entregar a vida para Jesus, eu quero entregar isso aí, é isso que eu quero.
E ele diz assim: então vamos orar. Da quinta para sexta, um rapaz liga para esse menino. Pô, tem uma decisão para tomar muito séria, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei assim: cara, então pensa, ir para Vila Velha, ficar aí na sua cidade, tarará, e conversa, 10, 15, 20 minutos de ligação. Eu falei assim: irmão, olha só, a gente não tem mais solução, está na hora de perguntar para Jesus. O menino no outro lado da linha vira e fala assim: rapaz, eu estou tão afastado de Deus. Esse garoto, da quarta para a quinta, diz assim: rapaz, eu tenho que conversar com você pessoalmente, porque eu estou conhecendo Deus de um jeito que eu nunca vi. Esse outro menino também está na sala de batismo de domingo. É preciso semear. Aleluia. Começou a brotar. Acabou? Não. Toda quarta-feira, antes do futebol, esses meninos estão lá em casa. E é maravilhoso. É muita pergunta, é muita crise, é muita agonia, mas com eles já vieram mais 4. Tem que haver trabalho de cuidado. Você não apenas lança semente sobre o coração de alguém, o líder que vai ter essas ações de cuidado vai precisar monitorar o coração. Às vezes o rapaz vai estar chorando porque tem transições acontecendo na vida dele. Às vezes, por ser cristão, alguém vai dizer para ele: eu não quero mais andar com você. E você é família para ele. Precisa de adubo. O adubo é palavra. Quanto tempo a gente gasta com palavra em nossas conversas? Quando a gente vai conversar, aparece um versículo e a gente pode mencionar: caramba, é como a Bíblia diz. Às vezes, querido, é preciso capinar em volta. As ervas daninhas tiram energia. E tem que capinar aquele terreno em volta. O que está acontecendo em volta daquilo que já brotou. Queridos, talvez é um time também começar a capinar. Uma outra coisa: podar. A semente, depois que brota, ela começa a crescer. E às vezes aparecem uns galinhos secos. Uns galinhos que podem atrapalhar. Até porque o velho homem, como diz Lutero, ele não morreu afogado nas águas do batismo. Lutero diz isso: descobri que o velho homem não morreu afogado, agora eu tenho que matar ele todo dia. Às vezes você vai chegar aonde você plantou uma semente, ela germinou, ela desenvolveu, o líder vai ter que sentar junto e falar assim: vamos aparar essa aresta aqui. Esse galinho está tirando sua energia. E às vezes nós temos tanta dificuldade no podar, nós sofremos tanto. E para acreditar que um líder quer o nosso mal, a ponto de ele não desejar realmente as mudanças da nossa vida, então ele vai fazer isso só para maldade. Querido, isso não acontece. Faz parte de todo o processo. Até porque Jesus Cristo não quer transformar você em que você cresça, mas é para você diminuir. É o caráter de Jesus em nós e não é o seu. Não é para que você apareça, mas é para que seja apontado, como diz Zacarias 4. O Senhor fez isso. Vai precisar de poda, querido. Mano, vai precisar de poda algumas vezes. Algumas vezes vai precisar de poda. Mas você sabe o que é maravilhoso na semeadura? Você sabe o que é maravilhoso em saber que o líder está semeando sobre vidas? E aqui eu não trago somente para o Antônio, eu trago para todos aqueles que são líderes no reino de Deus. É que a colheita. E talvez, eu não preciso nem perguntar, né? Eu já estou vendo. A igreja já está colhendo. A igreja já está colhendo. E é lindo de ver, tá, queridos? É lindo de ver. A colheita, ela parece muito fácil, né? Mas Silvio não vai me deixar mentir aqui. Colher faz com que a gente tenha que carregar os sacos de volta para o celeiro, né? Colher é a parte maravilhosa. É a parte onde a gente celebra. É a parte onde a gente fica feliz. Mas também envolve seu trabalho. Você não morre na colheita. Você se prepara para a próxima. Queridos, o líder está sempre preparado para a próxima. O líder, enquanto está podando, enquanto ele está cuidando,
Ele já está olhando a próxima. Tem outras estações chegando. Às vezes perguntam assim: caramba, você já está com a mente aonde? Eu estou em 2025. Que isso, mano? Aonde está a sua mente? Às vezes nós precisamos fazer uma dinâmica com a gente mesmo, né? Botar de frente para o espelho, você e você, de frente para o espelho, e fazer a pergunta: em Deus, onde você quer estar em janeiro de 2024? Naquilo que já foi semeado na sua vida, aonde você quer estar? Andando com quem? Chegando aonde? Lendo o livro do Dave e do Joe Ferguson, Exponencial, ele dizendo que quando ele começou a viver a fase da igreja em multilocais, quando a community começou a ir para vários locais sendo community, e aí chegavam uns camaradas fantásticos, aqueles que foram preparados, semeados, foram cultivados e cuidados, e já viviam colheita, e chegavam assim: pastor, eu preciso ir para Boston, o Senhor me chamou para lá. E aí entrava aquela perspectiva nele, falava assim: caramba, mas você acha que é a hora certa? O nosso olhar tem que estar mais longe. E ele depois diz o seguinte: eu descobri todas as vezes que a hora certa nunca chegava para mim, porque a hora não dependia de mim. Às vezes a gente vai planejar colheitas e elas virão antes. Às vezes algumas vão tardar. A hora não pertence a gente. A única hora que a gente tem que se preocupar é que o Senhor está vindo. E nós precisamos apontar o Evangelho. Estar no caminho para apontar o caminho. Andando nesse caminho. Ah, queridos, é maravilhoso para mim. Tentei, cara, não consegui ver. É maravilhoso para mim porque fui semeado aqui. O Antônio tem parte na semeadura da colheita que vai acontecer em Alfredo Chaves. E olha como é que é interessante você ter líder sobre sua vida que investe em você. O mês de novembro e dezembro de 2021, eu e a minha esposa orávamos todos os dias assim: Deus nos leva embora. Nós não somos daqui. É outra pessoa. Mas se for para ficar, seja claro. Dentre tantas coisas que passaram no dia 6 de janeiro de 2022, o Senhor usou Antônio. E na palavra do Antônio fica claro: vocês vão ficar aqui. Não é sobre o que vocês querem, é sobre o que o Senhor vai fazer. E aí vem a minha oração: então me dá paixão, Deus, que eu não tenho mais. Quando um líder investe sobre sua vida e ele prepara terreno, ele poda bastante, ele cuida, a paixão vem. E hoje é como eu falo: eu acredito talvez que eu não tenha um outro ministério, que eu vou morrer lá. Mas o Senhor vai fazer tudo o que Ele tiver para fazer. Querido, semeia sobre a vida. Prepare vidas. Faça cultivo. Você vai viver colheita. Não perde a oportunidade de viver e fazer aquilo que Deus quer. Aquilo que é vontade dEle. Todos nós temos uma madeira de arado na mão. Alguns já estão deitando sementes. Alguns já estão podando, regando, vivendo esse ambiente de preparo. Outros já estão nessa fase da colheita, mas sempre olhando para a próxima estação, pois tem mais sementes para deitar no solo. Tem mais. Em nome de Jesus, que a minha equipe fique pequeno, porque da visão de semeadores que vocês têm. Talvez seria mais simples fazermos uma jogada com pescadores, porque seria talvez uma vila onde tem muitos pescadores. Mas eu gostaria de pensar com você sobre essa percepção de que os corações são terra. E o que tem de terra fértil nesse lugar, queridos, tem muita terra fértil.
Mano, que o Senhor te abençoe. Que Ele te guarde, Ele te sustente, faça você florescer. Muito grato pelo que você já tem feito na minha vida, na minha casa. E vai para a colheita, cara. A maior colheita de Meaípe está acontecendo. Fique com os pés firmes. Prepare aqueles que já estão sendo preparados, que eles prepararão outros. E assim como aconteceu com Paulo dizendo a Timóteo, eu trago essa palavra para você. Confia essas sementes a homens sérios. 2 Timóteo 2:2. E esses homens sérios confiarão a semente a outros homens sérios. Deus abençoe sua vida, mano.